Oi família, estamos juntos mais uma vez no programa Família em Casa, aqui na TV Evangelizar. Eu sou Rodrigo Ferreira e na sua companhia vamos viver em família uma experiência de amor, de alegria, de fé e de esperança. O programa de hoje vamos falar sobre duas realidades muito presentes na vida da nossa família, cruz e fardo. E quando estamos falando sobre cruz e fardo, estamos falando que você pode optar, você pode escolher ou viver com a sua cruz ou viver com tantos fardos que o mundo tenta pôr sobre a vida da gente. No capítulo 11 de São Mateus, versículo 28, Jesus diz assim: "Vinde a mim vós todos que estáis cansados e eu vos aliviarei." Ele fala sobre fardo, ele diz assim: você que está debaixo de um fardo pesado, de um jugo cruel, vinde a mim e eu vos aliviarei. Aí Jesus diz assim: o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, Jesus, quando fala sobre o fardo, ele está falando de uma situação de peso, lembrando até o povo do Egito, que vivia lá no Egito, tinha suas vilas, suas casas, tinha comida, tinha até mesmo um lugar para viver entre os egípcios, mas vivia na escravidão, vivia sobre um jugo, sobre um peso. Ou seja, o que eles faziam não compensava. Era muito jugo e muito peso para pouca coisa. Jesus também vai falar sobre uma realidade que a gente deve conhecer bem, que é a cruz. Aliás, todo cristão, então diga-se de passagem aqui, para nós que temos fé, que somos cristãos, somos católicos, a cruz é um sinal muito presente na nossa vida. E quando Jesus fala sobre a cruz, o que ele diz? No Evangelho de São Marcos, Jesus vai falar a respeito de quem quiser me seguir, tome sua cruz, venha após mim e segue-me. Então são duas coisas diferentes, cruz e fardo. Fardo Jesus manda deixar e cruz Jesus manda carregar. Daí dá para ver que são coisas diferentes, de naturezas diferentes. Então vamos entender e aprender aqui no Família em Casa. O que é cruz? Cruz é condição, minha gente. Cruz é a missão que você tem, é a condição que você vive. Eu na minha vida já passei, tantas vezes já contei aqui minha história para vocês, fiquei viúvo muito novo, com 23 anos. Então ser viúvo, por exemplo, é uma condição. Você não pode achar que isso é um fardo, é um peso. Quando você se tornou pai, quando você se tornou mãe, ou quando você está jovem, isso é uma condição. Ser casado é uma condição. Ser solteiro é uma condição. Só que as pessoas às vezes pensam que isso é um fardo, é um peso. Puxa vida, vai nascer meu filho, não é tão difícil. Será que filho é um peso? Não, filho não é um peso. Filho é uma condição, é uma cruz. Então às vezes a gente uniu a palavra cruz a sofrimento e a fardo. E aí a gente até usa essa expressão, né? Credo em cruz, como se fosse se livrando de uma coisa ruim. E na verdade a expressão credo em cruz significa eu creio na cruz em latim. Então a gente usa uma expressão falando uma coisa, referindo-se a outra coisa. Como é importante a gente poder aprender com a Sagrada Escritura e viver em família isso. Você é casado? Isso é uma condição. Jesus não viveu a condição dele de Salvador, se encarnou no ventre da Virgem Maria, prova do Espírito Santo, e viveu a sua condição. Claro que ele sofreu, claro que ele passou por dificuldades, mas Jesus nunca negou a sua condição. A condição de Filho de Deus que se encarnou, assumindo a natureza humana e divina para salvar a humanidade. É muito bonito quando a gente consegue discernir e distinguir isso. Então vamos falar sobre o casamento. O casamento não é uma condição? É uma cruz? É uma missão? Agora, o que seria fardo num casamento? Ciúme, brigas, intolerâncias, tantas coisas que a gente vai vivendo, como, por exemplo, a inveja, a competição e a falta de diálogo, traições, infidelidades. Isso são fardos, isso é que pesa. Interessante, presta atenção no que eu vou falar para você agora, família. Presta atenção. A gente, às vezes, abandona a cruz e fica com fardo. A gente deixa a nossa condição como se falasse assim, eu não quero mais fazer tal coisa, eu não quero ser mais isso. Aí a gente abandona a nossa condição e aí a gente continua com os fardos e com os pesos. Ser católico é uma condição, essa é a nossa cruz. Cruz é uma condição, não tem a cruz como uma coisa ruim, não tem a cruz como uma coisa, sofrimento, algo que se rejeita. Jesus mandou abraçar a sua condição. Eu não sei que condição você está agora. Por exemplo, você pode estar trabalhando e vivendo uma condição lá no seu trabalho de muito desafio, sendo muito cobrado e exigido. Isso é a sua condição hoje. Talvez você seja líder de uma equipe, é a sua condição, as responsabilidades que você tem. Agora, o que é fardo? Fardo é quando você vive com ansiedade no grau máximo, estressado, com tanto desespero, desanimado, reclamando da vida. Isso vai pesando.
Aí a gente pega e fala assim, vou largar minha condição. A gente larga a condição e continua com o fardo. Muda de condição, você vai para outro relacionamento, sei lá, outra união, ou vai para outra cidade, outro país, mas continua com a mesma coisa, com o mesmo fardo. Para ser mais específico, pensa numa pessoa, hoje, por exemplo, eu sou brasileiro, você é brasileiro, a gente vive aqui no Brasil uma condição. Ser brasileiro é a nossa condição. Estamos aqui no Brasil. Às vezes a pessoa vive aqui muito consumista, muito apegada, muito estressada, muito sem esperança, desanimada. Ela muda de país. Ela fala, vou mudar de país. É o que acontece com muitos brasileiros. Eu mesmo viajo todos os anos para os Estados Unidos, para o Japão, para a Inglaterra, onde existem muitos brasileiros, e eu encontro esses brasileiros lá. E muitos deles falam assim, eu mudei de país, mas continuei do mesmo jeito, gastando muito, reclamando muito, sem fé, sem Deus, sem rezar, e aí não resolveu nada. Quando foi que a pessoa começou a ser feliz? Quando ela abraçou sua condição de uma maneira diferente e viveu a cruz sem fardo. Meu irmão, pode ter certeza, o ruim na nossa vida são os fardos e não a nossa condição. Você é homem, essa é uma condição. Você é mulher, essa é uma condição. Você é criança, você é jovem, a sua idade é a sua condição nesse momento. Não viva a sua cruz debaixo de fardos e de pesos. Não deixe essas coisas tirarem a sua paz. Por exemplo, falta de perdão é peso. Se você não perdoa as pessoas que te magoam, é peso. Aí a gente lima a pessoa da nossa vida, a gente elimina ela, a gente tira ela da nossa história e a gente acha que vai mudar a nossa condição. Aí você começa um novo relacionamento, uma nova amizade. Aí de novo a pessoa faz algo com você, você fica magoado, ressentido, chateado. Você vai de novo para o mesmo problema. Então não adianta você mudar de condição se você não tirar de cima de você os fardos. Então preste atenção, tire o estresse. Tire essas angústias, essa cobrança que existe dentro de você e tantas coisas que fazem a sua condição, seu trabalho, seu relacionamento, seu casamento, o relacionamento de pai e filho. É isso que vai transtornando, né, os nossos relacionamentos. Há algo muito importante que eu aprendi com a minha família, dentro de casa, especificamente com a minha avó. Minha avó falava assim, né, mineira, fala, tem hora que a coisa entorna, não entorna? Vira, a coisa derrama, entorna. Minha avó falava assim, quando entornar, pensa que tem o retorno, o contorno, o estorno, mas por favor, nunca o transtorno. Mas a gente às vezes espera uma coisa entornar e a gente já transtorna, já quebra, já zanga, já briga, já perde a paz, já culpa a pessoa, já rompe com ela. Não, pensa nisso, quando uma coisa entornar, é possível a gente estornar ela, retornar, contornar. Agora, se você entender isso, você vai perceber que dentro de casa a gente pode viver relacionamentos muito mais saudáveis. Quando estamos falando sobre cruz e fardo, estamos falando para você de uma realidade que o próprio Jesus nos ensinou. Hoje aqui no programa nós queremos pedir a Deus que nos liberte dos fardos, sim, claro que sim. Não pense você que se você ficar aqui, né, na condição que você está, você vai simplesmente conseguir resolver todos os seus problemas mudando de condição. Não, mas você vai conseguir, de fato, mudar tudo se você aliviar o seu peso, tirando o fardo de cima de você. É possível carregar a cruz? É. Isso não significa que ela seja fácil e nem leve. Na Bíblia não tem uma passagem dizendo tudo é fácil ao que crê. Não, tudo é possível ao que crê. E aqui na TV Evangelizar, você é chamado a vivenciar essa fé, através de tudo aquilo que se produz, que se anuncia, que se evangeliza, porque nós cremos em Deus. E essa fé nos dá a certeza de que nós podemos nos libertar de tantos fardos que trazemos. Outro exemplo, as coisas do passado. Quantas pessoas que ainda trazem no seu coração essas angústias do passado. Mágoas, ressentimentos, lembranças, coisas que deixam o seu coração muito amargurado. Eu falei essa palavra propositalmente, amargura. Quantas pessoas que você conhece que está amargurada? E amargurado não são por coisas de agora, são por coisas lá de trás. Você já percebeu quando um casal começa a brigar? O casal começa a brigar por uma coisa aqui, ó. Aqui, ó, agora, caiu o café no chão. Caiu o café no chão e aí a mulher xinga o cara de porco e tal, e você não tem zelo pelas coisas de casa, aí ele fala, não fala assim comigo, aí ela fala assim, você tá chateado? No Natal do ano passado você brigou comigo na frente da sua mãe, na casa do seu pai, poxa, e aí vai desenterrando coisas, abrem o baú da infelicidade e aí vão desenterrando coisas do passado, a briga vai parar lá em 1960, meu companheiro. E aí o que acontece? A gente vai trazendo esses pesos dentro de nós. Você
Lembra de um desenho que a gente, quando é criança, assistia, os nossos filhos talvez pegaram ainda essa fase, de quando o personagem dizia assim, o necessário, somente o necessário. Então ele cantava essa musiquinha do necessário, somente o necessário, para quê? Para a gente poder entender que numa viagem, você ficar levando fardos e pesos é muito difícil, transtorna tudo. Entenda o que eu estou falando, nós estamos numa passagem, é uma peregrinação, nós não vamos ficar aqui para sempre. Pensa que é uma viagem que pode ser agradável. Eu gosto sempre de trazer esta imagem quando falo sobre esse tema. Lembra que estamos num trem. Estamos num trilho indo em direção ao céu, vamos partir desta vida. Agora, o que é importante, se você tem a palavra vida, tira o V, fica o quê? É ida, é uma ida e que não vai ter volta. É apenas uma ida, é a sua vida. Então, por favor, tire as malas, principalmente aquelas sem alças, aqueles pesos, aqueles fardos. Fica muito melhor a viagem para você. Talvez você está olhando para mim dizendo assim, Rodrigo, mas não é fácil, não é tão simples assim. Tem algumas coisas que a gente insiste em levar, né? Sabe aquelas pessoas que guardam no fundo de casa, no quartinho de despensa lá, aqueles objetos que nunca vai usar, parafuso sem porca, porca sem parafuso, é um pedaço de borracha que não serve para nada, você fala para a pessoa, por que você está guardando isso aí? Ah, pode ser que um dia eu use. Aí você vai guardando o peso. Com objetos você pode até fazer isso, mas não faça isso com sentimentos. Não fique guardando um monte de coisas dentro de você que está pesando o seu casamento. Está tornando os relacionamentos muito pesados, está tornando o seu dia a dia pesado, o seu dia, o seu momento é pesado. Hoje, esse dia agora que você está assistindo Família em Casa, esse dia é uma cruz, é uma condição, mas não precisa ser pesado, pode ser leve, você pode viver mais feliz, sorrir mais, abraçar mais, amar mais, elogiar mais. E acredite, o trabalho que você está fazendo pode ser muito mais leve e você pode viver a sua condição, a sua missão, como eu sou um missionário, estou aqui pregando a palavra de Deus para você. Essa missão pode ser mais leve e pode ser mais frutuosa. Eu posso assumir a minha condição, sair da minha casa, viajar, entro no carro ou no avião que seja e vou para outros lugares, mas isso pode ser muito bem vivido e cumprido a minha missão com frutos, mas se eu levar os fardos. Então você é convidado a se aliviar. Vamos pedir isso para Jesus? Então a gente vai rezar no próximo bloco, tá bom? Então fique aí, não saia daí, porque hoje estamos falando de cruz e fardo aqui no Família em Casa. Família em Casa volta já aqui na TV Evangelizar. Muito bem, família, estamos de volta aqui no programa Família em Casa, na TV Evangelizar. Você é muito bem-vindo aqui, obrigado por nos acolher na sua casa. Estamos falando de cruz e fardo, duas realidades, estarão aí o tempo todo na nossa vida, na nossa história, porém você pode escolher. Lembre-se sempre que Jesus falou para nós tirarmos o fardo. Vinde a mim, vós todos estáis cansados, eu vos aliviarei. Então entrega seus fardos para o Senhor, entrega suas dores, suas angústias, seus medos. O medo é um grande fardo, hein? Muitas pessoas vivem com medo, medo de tudo, medo das coisas, medo das pessoas, medo e pânico, porque o medo ainda nos paralisa. Medo paralisa, limita, mas o pânico faz a gente correr e não correr para frente, retroceder. Então é muito importante a gente saber lidar com todas essas questões. E aonde nós podemos, Rodrigo, entregar os nossos fardos? Em Jesus. Lembra do capítulo 4, versículo 16 da carta aos Hebreus? Está escrito assim, aproximemo-nos, pois, confiantemente do trono da graça de Deus, a fim de encontrarmos misericórdia e acharmos a graça de um auxílio oportuno. Jesus disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, Mateus 11, 28. E no capítulo 6 de São João, no discurso do Pão da Vida, o que Jesus diz? Todo aquele que vem a mim, de modo algum eu rejeitarei. Jesus, todas as pessoas que ele encontrava, ele aliviava. Ele aliviou aquela mulher da culpa, da dor que ela sentia e das pedras que iam matá-la, no capítulo 8 de São João. Aquela adúltera ia morrer apedrejada. Jesus libertou ela. Lembra que Jesus também consolou o coração de um pai que estava sofrendo pelo seu filho que estava doente no capítulo 4 de São João. O filho dele estava com febre e ele disse, Senhor, vai até minha casa, desce antes que meu filho morra. Jesus disse, vai bem, vai em paz, teu filho está passando bem. Jesus aliviava as pessoas o tempo todo. Lembra daquele paralítico no capítulo 2 de São Marcos que descia
pelos 4 amigos que levaram ele em cima do telhado e descia, introduzido onde Jesus estava, na casa de Simão Pedro, Jesus disse a ele: os teus pecados estão perdoados, porque era isso que pesava a vida daquele homem, não deixava ele andar. Aí Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, então ele disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para casa. Aquele homem vai aliviado. Quantas pessoas, a própria mulher do fluxo de sangue, há 12 anos sofrendo com aquela hemorragia, se sentindo impura. No capítulo 5 de São Marcos, Jesus encontra-se com essa mulher. E o que acontece? Jesus diz àquela mulher: minha filha, vá em paz, ser curada do teu mal, a tua fé te salvou. É muito importante hoje nós pedirmos a Jesus que liberte-nos do fardo, que tire esse peso de dentro de nós. Sobretudo essa angústia, esse medo, essa raiva que você traz, que não deixa você ser feliz. Não tem como a gente ser feliz com este peso dentro da gente. Então abandona. Eu sempre digo aqui isso: nós não podemos escolher tudo na vida, mas podemos escolher o que vamos fazer com aquilo que nos deram, que nos entregaram. Interessante, né? Sempre que a gente vai viajar para fora do país, as pessoas, os agentes de viagem lá da empresa de aviação, fazem uma pergunta para nós. Você recebeu alguma coisa de alguém? Alguém te deu alguma coisa? Você colocou alguma coisa na mala? Você tem explosivo? Você tem aí alguma coisa que corta, que possa matar e ferir alguém? Aí você diz: não, você é proibido de entrar no voo com essas coisas, porque senão a viagem não vai chegar. Então a gente deveria fazer essa pergunta para nós todos os dias, olhar no espelho e falar assim, ó, todo dia: bom dia, né? Eu, por exemplo, falar para mim: bom dia, Rodrigo, você está levando explosivo aí? Você está levando raiva? Está levando ódio? Está levando alguma palavra, né, ruim, maldita? Você está levando alguma coisa que vai destruir alguém? Alguma coisa que vai cortar alguém, né? Porque às vezes a gente pensa em objeto, mas uma palavra, um olhar ruim, o que você pode falar e fazer com uma pessoa pode destruir a vida dela. Pensa nisso. É uma jornada. Se a jornada pode ser vivida de uma maneira mais leve, por que levar esses pesos? Eu sempre gosto de contar uma história. O sujeito estava com vontade de comer uma melancia. Aí foi na feira. Na ida, 10 quarteirão descida, sem melancia na mão. Na volta, ele tem que trazer a melancia 10 quarteirões subida. Então ele vai lá, compra a melancia, pesou, vou falar um número aleatório aqui, 5 quilos melancia, pesou. No primeiro quarteirão a melancia está pesando quanto? 5 quilos. Aí vai, segundo quarteirão, subida, hein? E ele com vontade de comer melancia. Aí ele começa então a reclamar: ai que melancia pesada, ai que melancia cara, parece que a melancia custou agora o dobro do preço. E a melancia que estava pesando 5 quilos, quanto pesa no segundo quarteirão? 5 quilos. Você acha que a melancia vai aumentar de peso na subida? Aí no terceiro quarteirão parece que a melancia está pesando 50 quilos, parceiro. E o problema é que as pessoas, nessa hora, não conseguem entender a sua missão. Minha missão é levar a melancia até minha casa. Então começa a pesar, 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 pesar. A impressão que dá é que a melancia está mais pesada, não é? Sou eu que estou mais cansado, sou eu que estou mais fraco, minha perna que está cansada. Então nessa hora, qual é a tentação que a gente tem? Pegar a melancia e rolar a ladeira abaixo. Só que nessa hora a gente comete um grande engano. A gente abandona a nossa condição e continua com o fardo. O que dá para fazer é você recuperar as suas forças. Para um pouco, respira, entende que aquilo é importante para você. Eu sei que nesse momento eu estou falando com pessoas muito importantes. Eu sei da minha grande responsabilidade. Eu estou falando com você. Você parou para ver esse programa. Você deixou de fazer coisas para estar me assistindo. Você deixou de se ocupar com outras coisas importantes para estar ouvindo isso. Mas daqui a pouco vai acabar o programa e você vai voltar a se relacionar, a se ocupar com aquilo que você estava se ocupando. E o que eu mais quero, deixa eu me corrigir, o que Deus mais quer, e isso é importante você saber, é que você volte a se ocupar com isso, a se relacionar, a trabalhar, a viver a sua vida com leveza. Você não precisa ficar carregando os pesos e os fardos, que na verdade não está na melancia, mas está no coração, está na maneira de pensar. E hoje o nosso convite aqui no Família em Casa é para que você possa entregar seus pesos, seus fardos, quantos traumas que a gente insiste em trazer conosco, quantas amarguras que já nos amargaram e a gente volta a deixar amargar. Por isso a palavra ressentimento. O que é ressentimento? É você voltar a sentir, ressentir o que você já sentiu um dia. Quando minha esposa morreu, foi o dia mais triste da minha vida. Dia 26 de novembro de 98, eu não vou me esquecer, eu não preciso esquecer, como uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz do dedo aqui, que toda vez que eu olho para ela eu lembro que eu machuquei o dedo, quase perdi o dedo, mas ela não dói mais. A lembrança pode ser uma cicatriz. Quando você é curado
daquilo que você viveu. Agora, quando você não é curado, aquilo não é cicatriz, é uma ferida que jorra sangue. Isso dói, inflama, machuca, incomoda. Você não consegue viver a sua vida. Então, é preciso você acreditar. Eu não preciso ficar vivendo no dia 26 de novembro de 98. Eu posso estar hoje aqui, nesse momento atual da minha vida, no dia de hoje. E é o convite que Jesus nos faz. Vinde a mim, vós todos estáis cansados. Você tem algum fardo? Agora, hein, gente? É o momento, hein? Você tem algum fardo, algum peso, alguma coisa que está pesando você que você queria deixar? Que você queria falar assim, eu não vou continuar minha jornada mais com isso? Não preciso disso. Por mais que alguém tenha feito você sofrer, por mais que uma palavra te incomodou, não é verdade que às vezes uma palavra fica ecoando dentro da gente, como uma pessoa falou para nós? Ou até mesmo a palavra que ele não falou, né? O elogio que ele não deu, um reconhecimento, um obrigado. Puxa vida, aquilo fica dentro de você, um erro que você cometeu. Eu me lembro uma vez que a gente estava em família reunida, e aí a gente estava jogando bola. Puxa, aquela brincadeira de bola mesmo, que não vale nada, que não tem assim uma recompensa, é só a alegria de estar ali com a família. Mas aí você erra um pênalti, você fica aquilo na cabeça por dias, né? Interessante. E quando você vai bater o próximo pênalti, você lembra do que você perdeu. E aí você tem um peso em cima de você, pelo amor de Deus. Olha, presta atenção, o que eu vou falar é uma força de expressão, mas na prática é possível isso. Meu, esquece. Esquece não no sentido de desmemorizar. Tira isso da sua cabeça, esse peso, aquilo já foi, agora é outro momento. Então você fica chateado, aí você fica com medo e fala, não vou bater o pênalti. E isso, uma brincadeira. Você imagina um jogador profissional ou um médico que de repente for operar alguém, a pessoa morreu. Eu tenho um amigo que já viveu essa experiência, que uma pessoa estava sendo operada e toda operação é um risco, e a pessoa faleceu no centro cirúrgico, na mesa de cirurgia. É um trauma grande. Mas não fique achando que agora todas as pessoas vão morrer na sua mão. Então não leve isso como culpa, como fardo, não leve isso como uma tensão, como um estresse. Mas acredite, ser médico é uma condição, é a sua cruz. Então, por favor, viva bem sua condição, viva feliz, faz o que pode. Eu gostaria muito que você, neste momento, rezasse comigo. E eu quero trazer aqui para você essa canção e acreditar que Deus nos quer sorrindo. Essa música diz essa frase que para mim é muito importante saber disso. Deixar isso ficar firme e aceso no nosso coração. Lembre-se disso, Deus te quer sorrindo. Então entregue seus fardos, sua vida. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todo o seu tormento. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Senhor, nós queremos te entregar nesta hora cada pessoa que neste momento nos assiste e também entregar seus fardos, seus pesos.
Eu sei que nossa cruz não é tão fácil e tão leve, mas é possível de carregar. Muito mais possível sem os pesos, sem aquilo que está nos amargurando. Então que neste momento você possa entregar. Coloque a mão aí no seu coração, entrega tudo, não deixa nada. Fala para Jesus, eu te entrego os meus fardos, meus pesos, mas quero carregar a minha cruz. E com a oração de Santa Catarina de Sena, a gente encerra este Família em Casa deste dia. Santa Catarina rezava assim: Senhor, em nada alivie o peso da minha cruz, apenas dai-me força para carregá-la. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você, tá bom? Não se esqueça que Deus te quer sorrindo. O seu sorriso não é tão difícil de ser verdadeiro, de ser livre. Basta você entregar os seus fardos. Seja feliz de verdade. Jesus morreu na cruz para isso, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia, obrigado por ficar mais uma vez conosco aqui na TV Evangelizar. Este é o programa Família em Casa. A gente só precisa ficar junto, não esqueça disso, tá bom? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe, família. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.